se não tiver emoção, se não tiver um frio na barriga, se não tiver um arrepio, se não tiver alguma coisa que a gente fale, uau, tá faltando autenticidade, genuinidade em quase todas as marcas, principalmente nas marcas de luxo. Aliás, 100% das pessoas que trabalham na indústria automobilística falam que amam carros, que adoram carros. Mas eu acho que, sem medo de errar, menos de 10% tem um entusiasmo natural sobre aquilo lá, né? Ou entendem o cliente, ou querem fazer um negócio diferente, né? E a emoção não é uma coisa que você consegue colocar numa planilha. Mas onde foi o meu erro? Eu demorei 3 anos e meio para decidir o que eu queria. Entre o branco, mais claro que tá aqui, e o preto lá do outro lado, tem um mar enorme de sim. Nunca perco. Se eu ganhei, eu ganhei. Mas se eu perdi, eu aprendi. Esquece os outros. Exatamente. Esquece os outros. Se você acredita tanto em você, né? Cara, vai em frente, vai naquilo que você acredita. Está no ar, Entre 0 e 1. Tecnologia, inovação, neurociência e comportamento. Onde a lógica tropeça e a mente viaja. Entre 0 e 1. Apresentação, Mauro Carrusca. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em São Paulo. Estou aqui com um grande amigo, Paulo Manzano, uma pessoa de uma experiência ímpar. Quem sou eu para falar a trajetória dele, né, Paulo? Ô, Paulo, em primeiro lugar aqui, muito obrigado, tá, de participar aqui com a gente dessa iniciativa do Entre 0 e 1. E agora, eu acho que o nosso público aqui gostaria de conhecer um pouco mais Paulo Manzano por Paulo Manzano. Vixe, vamos lá. Bom, obrigado. Eu que agradeço aqui a chance de estar aqui em Entre 0 e 1. Adorei o conceito do seu podcast. Eu acho que ele é muito mais realista, né, do ponto de vista do que como a vida é, né? Exatamente. Então, eu tô feliz de estar aqui. Bem, Paulo Manzano por Paulo Manzano. Vou começar, acho que é mais fácil de falar da formação profissional, né? Eu queria ser médico, me tornei engenheiro e mudei para o marketing, né? Então, acho que aí já fala um pouco de quem é Paulo Manzano, né? Eu queria ser um pouco de tudo, né? Eu acho que nessa vida ela é muito curta para você pegar um caminho só e ficar focado naquilo, né? Tem gente que faz isso e tem muito sucesso, ok, mas cada um é cada um. Eu sou assim, eu quero saber disso, quero saber daquilo, quero estar com o Mauro, quero estar com o Dani, dono aqui da agência, quero aprender com eles, quero fazer, quero executar, quero testar meus limites, quero saber até onde eu posso ir. Então é isso, acho que eu sou meio eclético demais até. Já que você falou de agência, Paulo, antes de porque você conta um pouco, mas antes daqui, eu sei que você dominava e ajudava o pessoal nesse mercado de luxo automotivo, né? Conta um pouco dessa trajetória sua pra gente. Bem, eu comecei como engenheiro automobilístico, formado pela FEI, e passei por uma série de empresas automotivas aí, automobilísticas. Comecei na Brastemp como estagiário, depois fui para Mercedes. Da Mercedes eu fui para Cummins, que faz motores diesel. De lá eu fui para GM, fiquei 5 anos na GM, era o meu sonho de consumo, trabalhar na GM. Naquela época, a maior empresa do mundo, né? Não existia empresa de tecnologia, não existia Apple, não existia Google, estava tudo nascendo ali, né? Nem nascendo ainda naquela época, nem existia nada disso. E depois da GM, tomei uma decisão forte de ir para a Toyota, fiquei 10 anos na Toyota, e na Toyota eu passei pela Lexus. Depois trabalhei na BMW Mini, eu era responsável pela Mini, os carros Mini, a marca Mini aqui no Brasil, que é uma marca da BMW. Depois de lá fiz um período sabático, um período super eclético, que fiz um monte de coisa diferente, montei um website, criei um website de carros. Voltei, passei pela Peugeot Citroën, e da Peugeot Citroën fui parar lá na Jaguar Land Rover como diretor de marketing nos últimos 6 anos. E lá eu estava comandando a área de marketing e a gente estava transformando a marca globalmente num fabricante de automóveis que faz carros de luxo para uma empresa, para uma marca de luxo que faz carros. E aí eu me influenciei bastante no universo do luxo e comecei essa jornada lá de realmente transformar a marca, de ajudar a transformar a marca, né, aqui no Brasil como parte de uma estratégia global mundial da marca. Então, e hoje você está na agência?
Aí eu saí de lá. Quando eu saí de lá, eu também fiz mais um período sabático de 6 meses, onde me permiti ficar meio solto, flanando aí com diversas possibilidades. E aí surgiram algumas possibilidades. A primeira que eu tinha era assumir o meu website de carros, que se chama Autoentusiastas, quem quiser lá conhecer. Mas eu hesitei um pouco porque era um negócio que eu tenho que arregaçar muito a manga e achar um caminho de monetizar isso num mundo onde está tudo muito superficial, tudo muito rede social, tudo muito influencer, esse tipo de coisa. Partir do zero para... Não do zero, porque o site já tem bons tempos aí, né? Mas para monetizar era difícil, então eu hesitei um pouco. Cheguei à conclusão que seria legal abrir uma consultoria sobre marketing de encantamento, com o que eu aprendi no meu período com Jaguar Land Rover, mais o que eu aprendi lá na Cummins, que depois de algum ponto aqui eu explico, e na Toyota, que é ter o cliente no centro das atenções. O nosso propósito, nós estamos aqui por causa... Você não está aqui porque você quer fazer um negócio, porque você acha que esse negócio é bom para você. Você está aqui porque esse negócio vai ser bom para quem está assistindo. Exatamente. Seu cliente é quem está assistindo. Então, para colocar o cliente no centro das atenções parece uma coisa óbvia, fácil. No dia a dia das empresas, às vezes não é nem falta de vontade, é falta de conseguir mesmo dentro de todos os leões que tem que se matar todo dia, né? Montei essa consultoria, estamos andando, e aí eu fui convidado aqui pelo Dani Mourão, dono dessa agência aqui, a Vibro. Vibro. Vibro & Co. De Big Brother, né? Tá. Vibro, né? & Co. Uma agência que já tem 24, 25 anos de mercado, uma agência sólida. E ele me viu meio que dando sopa e me chamou para ser sócio dele para a gente desbravar novos negócios, principalmente no setor automotivo, mas não só. E aí me juntei a ele. Então hoje eu estou com três atividades. Essa aqui na agência, tenho a minha consultoria com alguns clientes já, e o meu site onde eu estou colocando bastante foco também para trazer uma coisa legal para o próprio nome já diz, autoentusiastas, né? Para trazer entusiasmo para quem gosta de carro. Legal, Paulo. Fantástico. Que trajetória, hein? Né? E quando você falou do cliente, a gente tem que encantar o cliente. Você falou bem, né? Não é uma coisa simples. Não, né? Não é. Não é uma coisa simples. Mas a ideia do podcast Entre 0 e 1 é a gente ajudar quem está nos ouvindo, né? E é lógico que na vida da gente tem situações de projetos, situações reais que a gente vivencia, e onde tinha tudo para dar certo, que a gente já fez aquilo, deu certo, mas em determinada situação não deu. E eu não tenho dúvidas que repensar o que não está dando certo, ou o que já deu errado, e repensar essa mudança de rota não é uma coisa simples. Não é todo mundo que consegue sair bem de uma jornada dessa, né? Repensar e voltar atrás. Você já teve alguma experiência em algum projeto, ou mesmo experiência de vida, onde você teve que rever todo esse posicionamento seu e ter aquela resiliência para voltar? Eu acho que eu tenho vários exemplos, né? Por isso que eu gostei do Entre 0 e 1, né? Porque aqui a gente talvez não conte só cases de sucesso, né? As pessoas adoram, vamos contar um case de sucesso, quem vem aí nos podcasts fala, não, fiz isso, fiz aquilo, né? Mas eu vou falar duas coisas, uma coisa mais aberta e uma coisa mais fechadinha, né? Teve um case... Vou chegar lá no final, não vou dar spoiler, mas teve um case quando eu trabalhava na Toyota. Eu fui contratado na Toyota em 2002 para a Toyota. Eles estavam expandindo as operações no Brasil. Naquela época se fabricava 15, 17 mil carros, ia vir o novo Corolla, o tal do Corolla Brad Pitt, nova Hilux, um projeto de expansão grande, mais ou menos o que as chinesas estão fazendo no Brasil agora. E aí lá... Eu tinha um chefe muito bacana, muito legal, que eu fui para lá como chefe de planejamento de produto e preços. Marketing de produto e preço, posicionamento de produto, estratégias de produto e precificação. E esse meu chefe, ele me dava carta branca. Sim. Né? Não sei se ele não gostava muito, mas ele confiava muito em mim, e ele tinha outras atribuições, o escopo dele era bem maior, tinha planejamento e tudo, e ele dava mais atenção aonde ele era o super especialista, onde ele era o doutor no assunto, e deixava essa parte do produto comigo.
E lá dentro desse processo lançamos o Corolla Brad Pitt, lançamos a Hilux, e aí tínhamos que lançar um segundo modelo derivado do Toyota Corolla. E aí começamos um trabalho muito legal com clínica de produto. Clínica de produto, para quem não sabe, a gente traz produtos que ainda não foram lançados, ou da própria marca ou de outras marcas para comparar, e a gente trouxe lá 3 carros da Toyota que poderiam ser fabricados em cima da plataforma da base do Corolla. Era uma minivan, um hatchback esportivo e uma perua. Naquela época no Brasil as peruas estavam morrendo já, não se fazia mais perua. E por outro lado, a GM estava vindo com a Meriva, eu tinha lançado a Zafira, que era uma minivan, um carro familiar, um espaço, e eu tinha várias informações, várias insights, várias pesquisas que eu já tinha feito na GM e que estava fazendo aqui na Toyota, apontando para fazer a minivan. Seria o carro que o cliente queria. Bom, fizemos todo o desenho, projeto, pesquisa, análise e tal. Resultado, o carro com mais chance de sucesso é a minivan. Só que aí, nós fomos para uma reunião onde ia ser batido o martelo. Então, lá a Toyota faz os papers, faz o chamado A3, todo o projeto tem que caber num papel A3 grande, e é aquele papel que você usa para apresentar o projeto. E estava sendo apresentado por o presidente da empresa, eu estava com o vice-presidente, e tinha mais uns japoneses aí da área técnica de engenharia. Aí apresentamos lá, e eu era o café mais pequeno, menorzinho lá, o cafezinho, né? O café com leite ali daquela reunião, né? E o meu chefão aqui, o vice-presidente, do lado. E aí vai pra cá, vai pra lá, os caras, não, nós vamos fazer a perua. Aí uma hora eu não aguentei, comecei a falar, falei, não, mas olha aqui, olha os resultados, a perua é o que vai dar menos volume, o que vai dar menos margem, é o carro errado, nós temos que fazer a minivan. Meu chefe bateu assim na minha perna, embaixo da mesa, assim, fica quieto, né? Olha, caramba, saco, né, meu? Pô, fiz todo o trabalho, todo o projeto, tô aqui com todos os dados corroborando essa direção. No final, aprovaram fazer a perua. Eu falei, nossa, que cagada, né? Vai dar errado isso. Bem, isso era na unidade lá em São Bernardo, onde tinha a fábrica da Toyota, e o nosso escritório comercial era aqui em São Paulo. Na volta, eu voltando no meu carro, conversando com meus botões, falei, deu ruim, deu errado, como é que eu vou fazer agora? Na hora, o insight que veio foi assim, bom, já que Inês é morta, né, vamos fazer a melhor perua possível. Exatamente. Na hora eu virei a chave, esquece os outros, esquece que deu ruim o que você achava, o que eu achava que era o certo, e vamos fazer a melhor perua possível. E aí eu fui trabalhar para fazer a melhor perua possível. E isso envolvia reposicionar a perua, trazer mais esportividade, trazer um caráter diferente do sedã, que era mais comportado, trazer um apelo mais familiar, trazer um apelo de carro para uso tanto executivo quanto de final de semana. Algumas mudanças no produto que a Toyota era relutante em fazer, eu concentrei todas as minhas energias, fizemos a Fielder, lançamos e foi um sucesso absoluto. Não tinha um competidor no mercado, era a melhor perua, virou a mais legal que existiu, vamos dizer assim, até aquela época, e foi um sucesso absoluto, né? Então, fantástico. Foi um dos projetos que eu tenho mais carinho até hoje, porque fantástico. Não era para ser desse jeito e quando foi, deu certo, né? Tem outra coisa aí também. Às vezes uma coisa que a gente acha que tá certo ou que a gente acha que aquilo é o certo, quando a gente vai para um contexto maior, esse projeto não foi aprovado porque tecnicamente ele era mais complexo de fazer e investia mais, e o da minivan, né? Era mais complicado de fazer e requeria mais investimento. Então, eu estava vendo do ponto de vista, só um ponto de vista que era o cliente e o mercado, mas a gente tem que olhar para dentro também e ver o que é possível, né? Então, esse entre 0 e 1 aí, às vezes a gente está muito ali num ou é 1 ou é 0 mesmo, como você fala, né? Só que você não está vendo tudo que está acontecendo, né? Tudo que tem em volta. Você está centrado em 1, né? Não, Paulo, acho que se depender de nós aqui vai o dia inteiro, hein? Mas você falou bem, e inclusive você falou de um ponto importante que você já disse, né? A resiliência de perceber e recomeçar e fazer com que o escolhido, seja lá a trajetória, uma rota escolhida, seja surpreendente. Exato. Isso é importante, né? E quem sai ganhando com isso
É o nosso cliente, né? No final das contas, é o cliente. Ele que realmente ele vai mostrar. É interessante esse ponto, que eu não vou contar aqui, porque o entrevistado é você, mas na IBM aconteceu uma coisa muito parecida na minha trajetória lá. De um projeto que a gente queria fazer acontecer em determinada situação, e depois veio uma ordem de cima, que foi muito bem feito o trabalho, mas ia ser de outra forma. Mas a gente, né, teve que seguir. O negócio foi bom depois, foi um aprendizado sensacional. Legal, Paulo. Eu queria te perguntar uma coisa, até fiz um roteirozinho, porque é tanta coisa que eu queria te perguntar, né? Qual foi o erro mais marcante de um projeto de luxo para você? De estratégia, de comunicação ou humano? Onde aconteceu esse erro mais marcante para você? Olha, eu tenho uma dificuldade em digerir ou de usar a palavra erro, né? Não sei se eu gosto muito dessa... Porque assim, aquilo que eu falei, né? Para mim, fazer a perua, a Fielder, era um erro. Mas no final das contas acabou virando um acerto, né? Do ponto de vista do escopo maior. Mas uma das coisas que eu achei que foi difícil, que eu não tenho nenhum receio de falar, uma das empresas que eu trabalhei de luxo, teve Lexus também aí no caminho, teve BMW, Mini, queria-se que encontrar clientes que vão pagar 800, 900, 1 milhão, 1 milhão e 500, 2 milhões no carro em anúncios de Instagram e de internet. Aquilo para mim não fazia o menor sentido, né? Eu era cobrado por resultados nisso, mas do jeito que estava montada a coisa, eu tinha certeza que o resultado não viria daí, né? Então aí foi uma coisa que foi difícil de eu digerir, mas enfim, fiz todo o possível para aprender, para fazer melhor aquilo que a gente estava fazendo, para tentar atacar esses clientes, mas até hoje eu não acredito que um cara que vai pagar 1,5 milhão, ele vai clicar ali num botãozinho, vai preencher um cadastro e vai esperar que alguém ligue para ele, né? Exatamente. Pode até ser que isso aconteça, mas eu acho que tem outros jeitos de fazer isso melhor. E nessa linha aí, desses erros, vamos dizer assim, entre aspas, né? O que você faria diferente hoje se você tivesse que estar numa situação parecida? O que você mudaria alguma coisa no seu mindset? Eu acho que eu talvez conversaria melhor com as pessoas de uma maneira talvez até um pouco mais desarmada, né? Quando a gente tem muita convicção de uma coisa, a gente entra nas conversas um pouco arrogante demais, vamos dizer assim, talvez, né? Tá errado isso aí, não vai dar certo, não sei o quê. Talvez se eu tivesse ido mais pelas beiradinhas, tentado defender minhas teses e provar de outra maneira, talvez pudesse ter sido um caminho melhor, mais palatável. Eu digo até para mim mesmo, menos traumático para mim, entendeu? Eu acho que a conversa, a discussão ajudam bastante. Fantástico. Dura quando o outro lado não está muito a fim de ouvir, né? Também tem isso também, né? O outro lado também tinha uma ideia fixa de que tinha que ser daquele jeito. Eu acho que ficou ali a briga entre o 0 e o 1, sem nenhum dos dois estar meio propenso a ir lá pro... O 0 e 1, aproveitando que você puxou de novo, eu estou gostando, né? Ele surgiu de um projeto muito antigo que eu fiz lá no início dos anos 80, que foi a idealização do primeiro coletor de dados nacional. E naquela época nós não tínhamos como, tecnologicamente, fazer um computador a tiracolo funcionando com 4 pilhas, né? E foi todo um trajeto aí, né? E eu aprendi muito que eu precisava de trabalhar no limiar dos componentes. E eu, parafraseando Shakespeare, eu falava que existia mais coisas entre 0 e 1 do que a nossa filosofia pode imaginar, né? Mas, voltando um ponto aí, sabe, juntando isso tudo que você trouxe pra gente, esse aprendizado mudou a forma como você toma decisões? Olha, eu acho que um pouco desse aprendizado, um pouco do que está acontecendo nesse mundo totalmente polarizado,
eu acho que a gente vai amadurecendo, não é só uma questão de amadurecimento, é uma questão de você observando o que está acontecendo à sua volta e colocando aquelas coisas para dentro e processando aquilo lá, né? Tem que ter o processamento, não adianta só colocar para dentro. Eu aprendi que qualquer coisa polarizada, né, ou qualquer ideia fixa, ela não tende a ser a melhor ideia, a menos que sejam questões éticas, questões de valores, né, que aí não tem entre 0 e 1, ou é ou não é, né? Ou você roubou ou você não roubou, né? Você pode até justificar, não, mas eu fui induzido a roubar por uma condição, tudo bem, mas o roubo de $1 ou $1 milhão é igual. É isso a aí, atitude é a mesma. Então, em questões éticas, eu acho que não dá muito pra gente amplificar, né? Mas tem um ditado que eu estava na Toyota ainda, esse ditado eu escutei, e eu tinha um colega lá que ele era muito ferrenho, né, assim, muito, é isso, e um dia eu virei para ele e falei assim, eu tinha ouvido esse ditado, eu acho que é assim, o Rubens Santini, é o seguinte, entre o branco mais claro que tá aqui e o preto lá do outro lado, tem um mar enorme de cinza, a gente vai se encontrar aqui no meio. Eu não sei a origem desse ditado, eu não lembro, acho que eu li em algum livro, e isso me marcou bastante. Então, toda vez que eu tô ou muito pra cá ou muito pra lá, eu falo, cara, tem... E não é muito uma coisa que você deseja que esteja ali no meio, é que as coisas são ali no meio. Se não for ali no meio, é muito polarizado, é muito radical. Obviamente, a menos numa forma matemática, onde você precise de um 0 e precise de um 1 para realmente confirmar que é aquilo lá, né? Mas eu acho que é isso, né? Então, o meu aprendizado é esse. Cara, tem uma zona cinzenta aí, óbvio que se a gente considerar o lado ruim, você tem que evitar ao máximo de chegar o mais perto possível daquilo lá, né? Mas tem um meio assim mais perto do clarinho ali que você pode ir ali e faz bem até, né? Sabe que você me traduziu bem o slogan que eu coloquei assim, para o podcast, entre 0 e 1, a zona cinza da tecnologia, da ciência e da vida. Exatamente. Né? Ou seja, na vida da gente tem momentos em que a gente não está certo, não está errado, a gente está num ponto ali no meio. Isso acontece com a tecnologia. Eu falo muito que um bit, que ele deixa de ser 0 e é 1, para quem, não sendo muito técnico, pode de repente matar uma pessoa no hospital por uma leitura errada no equipamento, derrubar uma aeronave, ou fazer outras coisas, né? Por isso que há tanta redundância para evitar esses tipos de erro. Fantástico. Mas a realidade é isso, a realidade é tons de cinza, o branco absoluto você não consegue enxergar, você ofusca. E o preto absoluto é a ausência de qualquer coisa, se a gente parar para pensar, né? Então, o 0 é nada, e 1 é tudo. Tudo ou nada, 8 ou 80, né? Aquela coisa. É o que eu acho, né? Mas não, você tá complicado, né? Uma sugestão, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Vamos tomar um café? Então, daqui a pouquinho a gente volta, né? Continuando esse papo aqui agradabilíssimo, né? Boa. Ô Paulo, voltando do café aqui, nada como um bom cafezinho. Nada como um bom cafezinho. Boa. Amigos, eu estou aqui repetindo, hein? Nós estamos voltando do café aqui com o Paulo Manzano, um cara expert em marcas de luxo, em especial a área automotiva, que ele conhece muito, né? E eu estou em São Paulo, aqui em frente ao Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, um lugar lindo. Quando eu estou em São Paulo, eu gosto de vir aqui para o Conjunto Nacional e passear e na cultura. Eu acho que a Livraria Cultura ainda tá lá, né? Ela teve uma época que parou e agora voltou. Mas a ideia nossa, como a gente fala da intimidade do profissional, da pessoa que estiver com a gente, quando a gente vai na casa do nosso amigo, eu acho que fica tudo melhor. Isso é uma coisa legal do seu podcast, você ir visitando, fazendo uma coisa até mais informal, assim, cada ambiente diferente, né? Bom, uma perguntinha aqui. Você liderou marcas fantásticas como BMW, né, Mini, Land Rover, Jaguar, né? E
qual foi, assim, a maior surpresa que você teve nessa trajetória em trabalhar com essas marcas que carregam um peso cultural muito forte? Maior surpresa... Olha, eu acho que eu tive a chance e a oportunidade de trabalhar com marcas realmente icônicas, né? Mini, uma marca fantástica, inclusive hoje, dia que a gente está gravando aqui, está completando 66 anos. 66 anos. Toyota, uma marca fantástica também. Lexus aqui no Brasil não é uma marca muito difundida ainda, mas é uma marca boa. Mas eu acho que a Land Rover e Jaguar, para mim, foi meio que... Aconteceu a coisa naturalmente, né? Não tinha esse objetivo, não, eu tenho que trabalhar lá. Mas foi meio que um sonho, assim, porque são marcas tão icônicas, né? A Land Rover de 1948, 75 anos... A Jaguar, de 1935. A Jaguar nasceu em 1922, mas não se chamava Jaguar, passou a se chamar Jaguar só em 1935. E são marcas realmente interessantíssimas, né? E eu, em particular, por mais que a Jaguar seja Jaguar, eu me identifiquei muito com a Land Rover, né? Por conta do Defender. Então me encantou, assim, a legião de fãs, de pessoas que adoram o Defender, né? E principalmente o Defender antigo. Quando veio esse novo e a marca... Isso era uma coisa um pouco difícil, né? Porque a marca tentou sofisticar muito, ir para o outro extremo, o extremo do luxo, quando no imaginário das pessoas, o Defender ainda é uma coisa mais próxima das pessoas, né? Tinha esse desafio. Mas agora acho que a marca já entendeu isso daí. Depois que eu saí, finalmente entendeu. E está trazendo essa coisa do heritage, do passado, para o Defender novo também. Legal, cara. É um imã, essa marca. Cara, tem uma coisa que eu vejo que a indústria automotiva é um glamour tremendo, né? E estar na frente, né, de uma indústria de ponta, principalmente com marcas de luxo, é equilibrar vários pratos de uma vez só. E são muitos desafios, né? Muitas descobertas, e que muitas vezes a gente passa também por perrengues, por alguns problemas, né? Tem algum que você poderia, dentro desse contexto aí, contextualizar pra gente? Você é uma pessoa curiosa, hein? Não, o dia a dia é muito perrengue, né? Você falou um negócio do glamour, né? Realmente, o carro tem um glamour. São poucos produtos, ou poucos objetos que tem... Eu acompanho tudo, né? Eu tenho 30 anos, eu acompanho tudo. Outro dia tá acontecendo o Motor Week lá em Monterey, na Califórnia, um dos principais eventos de carros antigos, e lá tem outros eventos onde os super carros, as marcas de ultra luxo apresentam seus modelos. Então é sempre aquele glamour, a apresentação de um novo carro, né? Os chineses, eu acompanho todos os lançamentos, tem um canal lá no YouTube que mostra lançamentos inteiros, completos, de fora, de ponta a ponta, 1 hora, 1h20, às vezes até 2 horas de lançamento de um carro. O lançamento de um carro, desde sempre foi assim. Agora tem os lançamentos de telefones que são assim também, mas da Apple, da Google, né? Mas você não lança um alimento novo, você não faz isso. Você não lança uma cafeteira nova da Nespresso e faz um lançamento onde as pessoas vão. Então o carro tem esse magnetismo, tem essa coisa do imaginário. Eu já trabalhei tanto com isso que eu começo a ver, e essa coisa eu começo a achar repetitivo, né? Porque aí eu vejo as marcas, às vezes eu fico imaginando, eu falei, eu vou pegar esse carro dessa marca que está sendo lançado, eu vou colocar o outro carro da outra marca aqui. É capaz de ninguém perceber, porque as falas são mais ou menos igual, o jeito de lançar tudo igual. Isso me incomoda um pouco, porque eu queria fazer coisas diferentes para lançar um carro. Parece só commodity, né? Exato. Comoditizou tanto esse glamour aí, né?
E hoje em dia até talvez nem esteja tão glamouroso, né? Pelo meu site eu acompanho vários lançamentos de carros dos fabricantes também. A gente vai lá, a gente vê os jornalistas, às vezes Aproveitando, não te cortando, fala seu site para o nosso Autoentusiastas. Autoentusiastas, tudo junto.com.br. Isso aí. Então a gente vai lá, a gente vê o fabricante fazendo uma pirotecnia para lançar o carro e os jornalistas, como vão em todos os lançamentos na sequência, tal, né? Se espera, os fabricantes esperam que todo mundo bata palma quando o carro é revelado. Alguns carros são dignos de palma, mas outros nem tanto. Então é uma coisa assim, né? Mas os perrengues no dia a dia é muita coisa. Para chegar lá, é para você aprovar um projeto, para você definir um preço, para você conseguir equacionar a questão de preço, produto, desejabilidade, comunicação, não é fácil. E um cliente exigente do outro lado, né? Exatamente. É um cliente que quer sempre mais. O que, por um lado, é bom, mas, por outro lado, eu acho ruim, é que eu acho bom porque é um business, né? A coisa funciona assim. O investidor, no final das contas, obviamente ele gosta do carro, gosta do produto e tal, mas ele está preocupado com o retorno que aquilo vai dar. E eu posso dizer que, sem medo de errar, que menos de 10% de todo mundo que trabalha, né? Aliás, 100% das pessoas que trabalham na indústria automobilística falam que amam carros, que adoram carros. Mas eu acho que, sem medo de errar, menos de 10% entendem isso, ou têm um entusiasmo natural sobre aquilo lá, né? Ou entendem o cliente, ou querem fazer um negócio diferente, né? É isso aí. E isso eu acho um pouco chato, porque já deu para perceber, eu vou mais pro lado emocional das coisas, né? E a emoção não é uma coisa que você consegue colocar numa planilha, né? Então é difícil. Tem muitos perrengues, muitos, né? Principalmente na hora de você definir preço, de hora de você definir renta. Já aconteceu, por exemplo, na hora que você está lançando um carro, dá algum problema econômico global, o dólar vai lá para a casa do chapéu, você tem que reposicionar o preço, mas os carros estão vindo, e aí como é que você faz? Aí todo aquele glamour de você estar lançando acaba com um negócio totalmente... como eu posso dizer, de business mesmo, que você tem que enfrentar, e nem tem que negociar. E nem vou colocar, porque eu não tenho dúvida que numa determinada situação que era perrengue, para outra já é uma vitória. Já é uma vitória. E depende do que você está fazendo do momento, inclusive do momento econômico de onde a gente está e que está lançando aquele produto. Eu queria contar um exemplozinho besta que aconteceu. Eu estava na reunião com o presidente da Toyota do Brasil na minha frente lá, e nós somos brasileiros, latinos, e ele é um oriental, japonês, né? E aí ele me perguntou uma coisa, eu nem lembro o que era, mas era tão óbvio assim, né? Uma coisa relacionada ao cliente. Eu falei, não, mas isso é common sense, isso é senso comum. Uhum. Ele virou pra mim e falou, não, isso é o seu senso comum, não é o meu senso comum. Eu falei, como é que eu saio dessa agora? Como é que eu vou explicar isso pra ele? Que aqui no Brasil é assim que funciona, né? Então tem hora que você tá tão convicto das coisas, aí você toma uma dessa e você fala, puta merda, agora ferrou-se. Porque eu tava defendendo aqui. Tem dois ouvidos, né? Tem um de cada lado. Deve mudar um pouco dar uma guinadinha aqui, porque essa tecnologia tá em tudo, né? Não tem como. E na minha visão, Paulo, a tecnologia, é por isso que eu fui fazer engenharia eletrônica, isso é uma outra história aí, ela evolui, e eu acho que, entre aspas, veio ao mundo para fazer as pessoas mais felizes, para ajudar as pessoas, para tornar alguma coisa mais automatizada, dar tempo para aquela pessoa que fazia aquela tarefa tão manual, de repente usar aquilo na sua vida, sabe, para curtir mais a vida. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo, sabe? Eu não esperava que você ia falar isso, mas eu ia falar isso. Na sua opinião, qual o sentido da tecnologia, né? Em relação ao uso dela nos dias atuais? Eu vou te contar uma história. Eu estou 100% com você quando você diz que a tecnologia tem que facilitar a nossa vida. Só que a tecnologia, ela avança num passo
mais rápido do que as pessoas são capazes de absorver e de conseguir usar com naturalidade a tecnologia, né? Por isso que existem os early adopters aí e tal, mas hoje está muito rápido, né? Eu convivo com pessoas da casa de 70, 80 anos, e tudo hoje tem essas atualizações. De repente, de um dia para a noite, o seu aplicativo funcionava de um jeito, mudou toda a interface, mudou tudo, o negócio, o botão era aqui, não é mais, você se perde. Quem nasceu nesse ambiente já tecnológico, os jovens de até, sei lá, 15, 20 anos no máximo, já tem um certo traquejo. Então eles já sabem onde é que é. Tecnologia substitui o manual do proprietário, o manual do usuário. Você não acha nada hoje. Então, aí você tem que se lascar para descobrir como é que usa um produto, como é que usa, entrar em fórum, mandar mensagem lá pro helpdesk das empresas, né? Ficou tudo assim, ficou chato. A tecnologia hoje, eu acho que ela tá um pouco chata demais pelo excesso, né? E olha só que interessante, a minha consultoria, que a gente chama de marketing de encantamento, eu fiz uma pesquisa com mais ou menos 100, 150 pessoas, para tentar entender o que encanta as pessoas, o que é encantamento para as pessoas. Porque não sou eu que tenho que falar, o encantamento é você fazer isso. Eu queria saber delas. Gerou até uma matéria, posso te passar essa matéria, uma matéria que saiu na Exame, saiu na The President. São 6 tipos de encantamento, mas o que me chamou a atenção disso que você está falando é que um dos tipos de encantamento que apareceu na pesquisa é o encantamento da tecnologia funcionando sem me encher o saco. Olha só. E um exemplo que tem lá é quando, por exemplo, você chega com a sua operadora, saiu do Brasil, chega num outro país, você liga o seu telefone, você já está falando. Você não tem que entrar em configuração, você não tem que dar ok em nada, né? Então, assim, essa é a tecnologia que é boa, que nos facilita a nossa vida, que nos ajuda, mas amigável, não é assim. E quando, olha só, não deveria ser isso, deveria ser sempre assim, mas quando a tecnologia funciona desse jeito para ajudar nossas vidas, ela se torna um encantamento, quando na verdade seria uma obrigação. Sim. Isso só prova de que o normal da tecnologia é complicar a nossa vida, né? É isso aí, viu? As tecnologias transformam o negócio. Quando a gente vai para o lado dos carros, tecnologias, como que a inteligência artificial é uma junção de tecnologias, mas a internet das coisas, que a gente fala IoT, e outras tecnologias, vêm assim embarcadas. Sim. Nos automóveis, e principalmente nos automóveis de alto padrão, os automóveis de luxo, né? Eu costumo dizer que a gente está dirigindo computadores sobre rodas. Né? São computadores com 4 rodinhas. Um pouco mais complexos que computadores, né? Porque... eu sei, pois é, porque a gente tem outros pontos que tem que observar aí. Mas na hora H, o que faz o cliente decidir por uma marca ou outra? Sendo que várias marcas de ponta têm essas tecnologias. O que leva ele a... Então, essa pergunta... Olha, você está sendo um entrevistador ótimo, porque você está com as mesmas questões que eu tenho. E a gente não combinou isso antes, né? Aliás, nós não combinamos nada. Erramos até o endereço. Erramos o dia, né? Pra quem não sabe, ele ficou aqui me esperando, eu não sabia. Foi uma confusão pra gente estar aqui hoje. Mas estamos juntos. Bem, hoje eu tô para escrever uma matéria sobre isso, mas eu ainda tô colhendo informações, processando e vendo. Para mim, hoje, esse excesso de tecnologia, e principalmente vindo das marcas chineses, e o que tem acontecido nos últimos anos, depois da pandemia, por uma questão até econômica no mundo, uma economia global que está difícil, está diferente, eu diria que quase todas as marcas perderam a sua identidade em nome da tecnologia. Em nome de querer estar rápido, de querer estar na frente. E, como hoje a tecnologia, fazendo as ressalvas, ela se copia mais ou menos fácil, porque os elementos para você, a base tecnológica, ela é comum para todo mundo, os chips, os programações, né, os códigos. Então hoje você meio que dá uma copiada, né? Então hoje eu diria que é muito difícil você escolher um carro com base em alguma percepção ou algum desejo mais palpável, né?
Na história do automóvel, 2 elementos são muito fortes depois do preço, tá? De razão de compra. Um é o design. Normalmente é preço e design, tá? E depois ali vem marca. É mesmo? O design, por isso que se investe tanto em design. Mas hoje os designers, eles estão tão enlatados. E isso era uma das coisas que eu adorava na Land Rover, né? E na Jaguar. Para mim tem os melhores designs. Tem um design que tem carronalidade, que a gente fala no carro, amigo meu que inventou isso, né? Não é personalidade, tem carronalidade. É um design que é genuíno. Essa palavra eu não conhecia. Foi inventada no meu ambiente lá do Auto Entusiastas, né? Então são designs que são copiados por outras marcas, né? Então tá o design. Mas, principalmente os chineses, você olha lá, tá difícil de achar um design que seja algo realmente refinado, bacana. E aí a questão da marca. As marcas tradicionais, eu acho que elas estão esquecendo um pouco de quem elas são, de que elas foram, em nome da velocidade, isso que a gente estava discutindo no café, dessa velocidade, dessa alucinante, por estar fazendo, e muitas vezes fazendo, só olhando o número, mas sem pensar muito. Eu acho que as marcas estão perdendo essa identidade. E aí é que eu acho que ainda vai haver uma transformação, porque as marcas que conseguirem ter uma identidade forte, que é um design legal e uma identidade forte, alguma coisa genuína, alguma coisa que as tornem autênticas perante as outras, eu acho que são as marcas que, num futuro não muito distante, vão ser as marcas que vão prevalecer. Porque hoje está tudo muito igual, está tudo muito... Que carro compra? Hoje, se você olhar, e eu já estou fazendo uma compilação, que isso faz parte dessa minha percepção e daquilo que eu estou tentando achar um jeito de escrever isso, não é uma coisa muito simples. Se você vê, é só desconto aqui no Brasil, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, é desconto. A venda de um carro hoje, ela está quase que 80% calcada em cima de desconto ou benefício comercial. Ela não tem uma narrativa para te mostrar que aquele carro é legal, que aquele carro é especial, que aquele carro foi feito para você, que aquele carro vai te atender daquele jeito. Entendi. Principalmente no mercado de massa, né? Onde tem o carro A, B, C, D, a gente nem faz comparativo lá no site, porque chega sendo ridículo. Eu vou falar, não, que o botão do rádio desse é mais legal que o botão do rádio daquele lá. Assim, na essência, os carros são todos praticamente iguais, salvo alguns ajustes de cada um, né? Legal, Paulo. Você comentou uma coisa que a gente conversou no café ali, né? Sobre a velocidade das mudanças. Que mudança sempre existiu. Só que agora elas aceleraram, né? E o ser humano ele não consegue captar essas mudanças tão rápidas, né? E por isso que dá essa defasagem, né? Então ela chegar e a gente conseguir usá-la, né? É interessante que a Care, a minha empresa que eu fundei há 32 anos, né? Eu saí da IBM para isso. A ideia era estudar isso, né? E eu acreditava que a única forma da gente acompanhar as mudanças é através da colaboração, juntar mentes. E é interessante assim, uma hora em off eu te mostro como é isso, mas está até disponível no site da Care Innovation, né? Como que a gente, juntando uma mente, 2 mentes, 3 cérebros juntos, nós vamos conseguir fazer de uma forma mais rápida e conseguir cumprir a agenda que a gente fazia sozinho há 30 anos atrás. E agora a gente não consegue. E não adianta que nós não vamos conseguir mais. Nós precisamos de mais pessoas compartilhando com isso. Mas isso é só um ponto aqui. Agora, nesse mercado que você atua, né, tem algum exemplo que você poderia citar onde a compra gerou alguma frustração que te surpreendeu? Você já imaginou isso, cara? Uma frustração que me surpreendeu. Deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta. Se algum cliente comprou algum produto e acabou não gostando. Não gostando, gerou uma frustração e ele te procurou e falou, cara, eu comprei, gastei 1,5 milhão, 2 milhões. É aquilo. Olha, eu acho que tem. Eu não vou lembrar de nenhum exemplo específico de uma pessoa, de um caso específico, mas assim como um todo, esse segmento de luxo, ele é muito assim. Eu lembro eu tenho um exemplo específico aqui, talvez seja indelicado eu falar de uma marca específica, mas eu acho que as pessoas vão entender, e a marca que me desculpe, mas isso foi o que aconteceu. Muitos clientes, muitas pessoas, principalmente aquelas do segmento de luxo, onde tem poder aquisitivo maior e até se permitem errar,
elas acabam comprando produtos onde é criada uma hype, onde elas querem ser o early adopter, onde elas querem sair na frente ou comprar algum produto, não porque ela tenha realmente uma conexão genuína com aquele produto, mas porque vai ser legal para ela se ela ser vista com aquele produto. Como alguma coisa por aí, entendeu? Então, eu comprei, fui o primeiro a ter, esse carro é demais, tá, eu vou comprar, vou lá. E aí, a hora que compra o carro, acaba usando no dia a dia e percebendo que, poxa, não era bem isso que eu buscava, né? E acaba vendendo em 4, 5, 6 meses, né? Aconteceu com alguns carros elétricos que foram lançados no Brasil em 2019, 20, 21, 22, onde se teve assim, não, vou comprar aquele carro porque aquele carro é um esportivo elétrico e aí o cara vai dirigir, o cara vê que ele não é o cliente para aquele carro, que ele tem que parar, tem que carregar, tem que ter e acaba vendendo, né? Mas acontece isso daí, sim, acontece. É interessante. E tem um ponto aqui também que eu queria esclarecer com você, que já aconteceu comigo, né? Porque às vezes quando a gente erra, tem que mudar, que é o objetivo da gente discutir isso, tem que mudar a rota e tal, né? Deu um fracasso. E de repente, por causa disso, surge algo, uma inovação que nunca teria acontecido se nós não tivéssemos errado. Aconteceu isso com você, Ju? Em algum exemplo que você poderia citar? Olha, de aparecer uma inovação, não, lá no começo eu falei que eu ia dar outros exemplos, né? Eu tô aqui hoje por nessa nova jornada, por não diria erro, por um acidente de percurso. Eu acabei saindo da Land Rover e não sabia o que eu ia fazer, entendeu? Então você acaba se ajustando, se reinventando, se permitindo, né? Tem que ter uma dose de coragem para fazer isso, né? Eu, quando saí, eu falei, o que eu quero ser? O que você quer fazer? É uma pergunta dificílima. O que você quer? Porque muitas vezes a gente vai levado pela vida e a gente vai andando. O que você quer? E às vezes o que você quer é uma coisa que é tão fora da possibilidade que nem adianta muito você considerar, né? E aqui não estou falando, lógico, se você quiser muito e traçar um objetivo, ir atrás, não estou nem falando desse tipo de pensamento, né? Mas o que você quer? É difícil a gente saber exatamente o que a gente quer, é mais fácil a gente saber o que a gente não quer. E sabendo o que eu não queria, eu acabei pegando esse novo caminho, né? Então eu acho que erros, acidentes de percurso, ou cabeçadas, vamos dizer assim, se você olhar com pragmatismo e com um olhar de oportunidade, né? Sempre onde acontece algo errado, é uma oportunidade. Tem um outro ditado aqui, uma outra fala, deixa eu ver se eu lembro, é assim, ó. Eu nunca perco. Se eu ganhei, eu ganhei. Mas se eu perdi, eu aprendi. É alguma coisa assim. Sensacional. Então sempre tem uma oportunidade. Por mais dramático que seja a situação, se você estiver atento e quiser aprender com aquilo, seja para você não fazer de novo não acontecer de novo o mesmo erro, ou a mesma situação, para você ajudar os outros, como nós estamos fazendo aqui agora, a não cometer o mesmo deslize. Olha, pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, ou nos ouvindo no Spotify, né? Olha a quantidade de aprendizados que a gente pode trazer para isso, para a gente, né? E eu não tenho dúvida que é uma aula isso, né? Que a gente realmente aprende muito com esse repensar do que a gente estava fazendo, nessa rota de correção. Eu acho que os dramas na nossa vida, vamos falar, em vez de erros, dramas que acontecem com a gente, são inevitáveis. Cedo ou tarde, algum drama a gente vai viver, ou vários dramas a gente vive ao longo da nossa vida, seja pessoalmente, no trabalho, né? Eu sempre tento ter esse olhar positivo é difícil, né? Porque às vezes é tão ruim, mas esse olhar, tipo assim, cara, o que eu aprendi com essa passagem? É um olhar otimista. Um olhar otimista, um olhar de enfrentamento. Quando acontecer de novo, se acontecer, ou quando estiver acontecendo com um amigo, você pode chegar lá, dar o ombro, mas não é só dar o ombro para ele chorar. Dar aquele ombro para vamos sair dessa junto, né? Paulo, o empreendedorismo tem que ter uma dose de resiliência muito forte.
Senão você não consegue empreender. Bom, eu tô vivendo isso na pele agora, né? E acreditar, né? Eu sempre falo pra minha esposa, né? Minha esposa, ela fica um pouco assim, mas você tava lá com a sua carreira e tal, e agora, o que você vai fazer? Tá dando certo, não tá dando certo? Eu falo, calma, Ana, tudo vai dar certo. Eu tô fazendo tudo o melhor possível, usando todo o meu conhecimento, usando toda a minha energia para as coisas darem certo. Tá dando certo, já tá dando certo. E estão dando. Já estão dando certo, então fica tranquila que a gente tem que batalhar. Não existe nada que a gente não tem que batalhar. Não existe nada simples. Não existe. Eu, Paulo, como a gente fala, é um prazer estar aqui contigo, viu? Eu tô curtindo até, sabe? E eu tenho um ponto aqui que eu até coloquei aqui para não esquecer, porque tinha tanta coisa que eu queria te perguntar, né? A tecnologia coloca tudo muito parecido. Para todas as marcas, em qualquer segmento. Sim. Um hospital é muito parecido com o outro, e os carros são muito parecidos, os perfumes são parecidos, a ciência está por trás disso aí. E aí, no fundo, a gente vê que o ser humano é que vai fazer, sempre fez a diferença e vai continuar fazendo a diferença, né? Como que essa indústria automotiva do carro de luxo vai fazer daqui para frente para fazer com que o cliente se sinta único? Essa é a pergunta do milhão. É um desafio, né? É um desafio. Você tá falando aí o tal do human touch, né? Sem o toque humano as coisas não funcionam, e eu acho que a humanidade como um todo precisa de mais carinho, né? Os clientes gostam de ser bem tratados, gostam de carinho. Nós temos, por formação, sei lá, nós damos muito carinho para quem é nossa família, para quem é nosso amigo, mas a gente tem uma resistência a dar carinho ao próximo, né? Um carinho genuíno. Botar o ombro, né? Eu acho que as empresas que conseguirem trazer pessoas, ou trazer esse modo de pensar, de olhar, em tratar bem as outras pessoas, porque todo mundo gosta de ser bem tratado. Eu acho que são as empresas que vão suceder. Tem empresas, por exemplo, uma Ferrari. Uma Ferrari vende agora 13 mil, de 10 a 13 mil carros por ano. Então essa empresa, ela está toda focada no desejo pela máquina, pela coisa italiana, pela engenharia. O desejo é tão grande por tantas pessoas e num volume tão pequeno que aí a parte do carinho, a Ferrari até pode falar, eu não quero você como cliente, você não está aqui no nosso descritivo de cliente, você não bate com o que a gente quer para o nosso cliente, eu não vou vender para você. A Ferrari pode se dar esse luxo, né? Bentley tem esse volume pequenininho também, Lamborghini. Então essas são as marcas de ultra luxo, né? Depois as marcas de luxo, que vai lá, sei lá, de 200 mil até no máximo 500 mil. A Porsche vende 350 mil carros. Essas aí já começam a ter que ter esse tratamento um pouco menos arrogante, vamos dizer assim, de marca, né? E abraçar mais o cliente, né? Ter essa coisa do acolhimento, né? Eu acredito muito nisso, mas é muito difícil. Como é que você vai... Tem jeitos, tá? Mas a pergunta que eu quero colocar aqui, como é que você vai treinar uma pessoa para acolher os outros quando essa pessoa não é acolhida? Exatamente. Entendeu? Então tudo começa dentro de casa, tudo começa com uma filosofia, com uma coisa autêntica dentro de casa. E eu insisto em dizer, tá faltando autenticidade, genuinidade em quase todas as marcas, principalmente nas marcas de luxo. As marcas de luxo, eu vejo algumas como, de certa maneira, arrogantes, não todas, obviamente, é uma visão pessoal minha, longe aqui não é uma crítica, mas eu vejo elas como muito, eu sou a toda poderosa, os clientes vêm até mim, né? Algumas marcas chinesas estão assim também, não, eu sou tão bom tecnologicamente, eu tenho um preço tão especial que eu não preciso correr atrás, né? Então essas marcas, elas são muito boas em gerar o desejo, mas aí na hora que você vai lá e vai comprar, você pode se frustrar por perceber que aquele desejo é só desejo por um objeto, né? E uma vez que você comprou aquele objeto, se não tem nada mais por trás dele, no dia seguinte você já passa a desejar um outro objeto. E aquele que você comprou
já se foi. É aquele exemplo que vendeu um carro em 4 meses de uso. Exatamente. Tem uma pergunta que não quer calar, Paulo. São várias, né? Mas pode ser no mercado de luxo de automóveis também, mas de um modo geral as organizações, as empresas que você convive, onde você acha que elas erraram ou vêm errando no entendimento do que seja inovar? Eu acho que inovação pela inovação, isso a gente discutiu um pouco, né? Tinha uma pequena área de inovação onde eu trabalhava, e a inovação pela inovação, ela não se sustenta, né? Não. Você tem que inovar aonde vai fazer diferença para o cliente. E o cliente pode ser um cliente interno, um cliente externo, né? O externo principalmente, mas um cliente interno, onde você vai inovar entre áreas, entre processos dentro de casa. Mas, sei lá, me parece que eu vejo tanto frenesi pela inovação, as pessoas ficam com medo de ficar para trás, tem que ir atrás de inovar sempre. Parece que é uma coisa, é um vício, né? Parece que é uma coisa meio descontrolada a inovação, né? Então, eu não sei, me parece que é isso, me parece que a inovação, inovar por inovar, é muita propaganda em cima de inovação. Pô, você faz inovação, não precisa ficar falando que você faz inovação, você tem um departamento de inovação. Não interessa pra ninguém, faz a inovação aí, põe pra rodar e pronto, a coisa vai indo, entendeu? Paulo, eu vou te falar que em 2014, não vou falar a empresa, que é uma gigante, eu voltando dessa empresa, eu tive uma decepção do que eu percebi lá, muito grande, indo pelo aeroporto. E no salão do aeroporto, lá que a gente toma aquele chá de aeroporto, que você conhece bem, né? Eu escrevi um artigo, chamava o seguinte: quer inovar? Acabe com o departamento de inovação. É uma boa provocação. E esse artigo provocou muito, porque o que eu queria dizer com isso, que a inovação ela tem que estar permeada nas pessoas, da portaria de uma empresa no presidente. É por isso que eu prezo tanta gestão colaborativa. Né? Eu fiz uma pergunta numa palestra minha na FutureCon, a plateia, até do ano passado, e foi muito legal, que eu falei, quem quiser responder, a pergunta foi a seguinte: será que as empresas que investiram pesado em transformação digital realmente inovaram? Conseguiram resultados com isso? Que eu vi muitas voltando para trás. Porque inovação é gente. Inovação é você entender que as pessoas hoje elas têm acesso ao que muitas delas não tinham, que é a informação. Então o que elas podem contribuir para a empresa é absurdo. Só que esses modelos antigos não incluem elas no negócio. E o que a gente vem estudando é isso, né? Era como incluir essas pessoas no negócio e a empresa virar um rolo compressor. Né? Esse ponto é importante. Né? Quais são os valores que o Paulo não abre mão? Olha, lá no Autoentusiastas, o nosso tagline são três palavras, né? Autoentusiastas. Seriedade, diversidade e emoção. Talvez do lado pessoal tenha algo mais além disso, mas eu acho que eu sou super, assim, tranquilo, divertido. Às vezes eu nem pareço muito sério. Eu sou mais descontraído. Mas acho que a seriedade no pensar, a seriedade no impacto das coisas que a gente fala, a seriedade na hora que você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer a coisa acontecer, né? Por mais que eu possa... E às vezes algumas pessoas ao longo da minha carreira até podem ter se confundido, porque eu sou brincalhão. Então às vezes parece que eu não estou tratando a coisa com seriedade. Mas na hora do pega pra capar, faz acontecer. Né? E ser sério não é ser sisudo. Não. As pessoas confundem. Ser sério é fazer a coisa com vontade, com afinco, com comprometimento, com responsabilidade. É isso aí. Né? Diversidade. Diversidade, hoje a palavra diversidade está muito em voga, né? E eu acho ela uma palavra linda. E você falou várias vezes aqui durante esse papo de ter mais pessoas trabalhando, né? Então eu acredito porque eu vivi. E até algum ponto da minha carreira, até hoje eu ainda tendo a achar que eu sou autossuficiente. Eu posso fazer qualquer coisa, a qualquer hora, que sou capaz. Ok, uma coisa é você ser capaz em desmontar uma porta, que eu tô vendo aqui, que é uma coisa que eu preciso fazer lá em casa.
Ok. Mas se eu tiver 2, 3 pessoas, se eu tiver uma pessoa que já desmontou uma porta antes do meu lado para me orientar, é muito melhor. Então, uma coisa é eu saber que eu consigo fazer. Outra coisa é eu fazer aquilo bem feito e fazer aquilo da melhor maneira possível. Eu descobri na minha carreira que toda vez que eu coloco mais pessoas para trabalhar comigo, o trabalho sai melhor. Muito melhor. Não que eu não conseguisse fazer, mas a entrega sai melhor. Então, a diversidade, para mim, é nesse sentido. Quanto mais pessoas com experiências diferentes, com olhares diferentes, com vontades, enfim, experiências, melhor vai ser meu trabalho. Então, por isso eu coloquei lá no website. Tem uma natureza do website também, que nós temos lá 20, chegamos a ter 25 editores diferentes, cada um com um estilo. Então, no site não é a cara do Manzano, não é a cara do Bob Sharp, meu sócio. São várias pessoas e eu atendo várias pessoas diferentes que entram lá e vão se achar lá. E outra emoção. Eu falei aqui, né, que em algum momento aí eu falei que falta um pouco de emoção no business, né? Se não tiver emoção, se não tiver um frio na barriga, se não tiver um arrepio, se alguma coisa que a gente fale, uau, pode ter o melhor resultado financeiro do mundo. Sem emoção. Como a gente comentou, participar do Entre 0 e 1 tem que ser corajoso. Já que precisa de coragem, qual foi o erro mais valioso que você já cometeu? De novo, você está falando do erro. Eu não concordo com a palavra erro, tá? Desculpa. Não tô. O erro que levou a alguma coisa. Quando bacana. Eu saí da BMW Mini, eu uso a palavra erro também, tá? Mas eu tenho ressalvas. Quando eu saí da BMW Mini, eu já tinha o site rodando. E eu fiquei 3 anos e meio para decidir o que eu queria fazer. Aquela pergunta lá, o que você quer fazer? Quem é você? Para onde você vai? Qual é a sua essência? Não, eu sou executivo. Não, mas eu quero fazer isso. Não, mas eu fui executivo até agora. Para onde vai? Eu fiquei 3 anos e meio cozinhando galo, fazendo 1 milhão de coisas diferentes, até e evitando decidir. Eis que, depois de 3 anos e meio, dia 2 de fevereiro de 2017, eu cheguei para meus sócios no site e falei, cansei, eu vou tocar o Autoentusiastas, vou focar aqui e vamos fazer esse negócio andar. Por que aconteceu isso? Porque meu dinheiro acabou. Final de 2016, o Temer liberou o fundo de garantia, eu tinha os fundos de garantia preso lá, liberou, entrou uma grana na minha conta, eu falei, com essa grana eu consigo me manter 2 anos, 2 anos eu vou fazer, eu tenho 2 anos para fazer esse site decolar. Dia 2, 10 horas da manhã, liguei para eles, festejamos, vamos fazer e tal. À tarde, 2 horas da tarde, me chamaram para uma entrevista final que tinha ficado perdida lá, para trabalhar lá para SA, Peugeot, Citroën. Como era no mesmo dia, eu resolvi ir. Aí me chamaram, fui, acabei voltando atrás com o meu plano. Mas onde foi o meu erro? Eu demorei 3 anos e meio para decidir o que eu queria. Agora que eu comecei essa situação, eu me dei 6 meses. Eu falei, 6 meses, eu coloquei na minha agenda. Depois de 6 meses, dia 4 de abril, dia 4 de outubro, eu coloquei lá. Paulo Manzano, nesse dia, você tem que decidir o que você quer fazer. O que você vai fazer. Se é o que você quer, eu não sei. É o que você vai fazer. Não demora 3 anos e meio de novo, porque se no dia 1 eu tivesse decidido que eu ia fazer o site Autoentusiastas andar, depois de 3 anos e meio, onde é que eu estaria? Entendeu? Por isso que eu uso a palavra erro, mas pode ser substituída por um desafio, pode ser substituída. Então, mas, na verdade, alguma decisão que a gente toma, como é que a gente tomaria? Então, ali eu aprendi na pele. Agora, cara, não fica com medo das coisas que você tem que fazer. Faz o que você está sentindo e vai. Assume e vai. Paulo, eu não sei, sabe? Eu aprendi uma coisa, muito novo ainda, lá no começo da minha engenharia. E eu aprendi a olhar no espelho e gostar do que eu via. E eu falei assim, a única pessoa que pode me fazer feliz é esse cara que eu estou enxergando aqui. Essa é boa, acho que eu vou usar isso. E eu tomei decisões muito difíceis ao longo da minha carreira. E nunca foi pensando em dinheiro. Mas essa decisão da gente gerar esse novo desafio desse podcast, eu tenho pensado muito mais em quem está nos ouvindo, como é que a gente pode deixar esse legado, porque nós estamos caminhando, cara, a gente não vai ficar aqui para semente, né? E baseado nisso, eu queria que você deixasse um conselho, né, da sua experiência para os empreendedores.
Bom, vai mais ou menos na linha do que você falou aí, né? E no que eu aprendi agora, o que eu tô fazendo agora, eu sempre acreditei em mim, mas eu sempre achava que os outros não estavam acreditando. Esquece os outros. Exatamente. Esquece os outros. Se você acredita tanto em você, né? Como você acredita, e eu aprendi a acreditar em mim, cara, vai em frente, vai naquilo que você acredita. Principalmente se for uma coisa autêntica, se for uma coisa diferente, se for isso que você está fazendo aqui, uma coisa, de certa forma, fora do business. Do business ou fora desse mar de cópias que a gente vê por aí. Principalmente se for diferente, vai atrás. Errado não vai dar, é uma questão de tempo e de achar o caminho, né? Obviamente, a gente tem mais tempo, menos tempo, mais recurso financeiro, menos recurso financeiro, não é uma coisa fácil falar isso, mas assim, acredita na sua ideia e persegue ela. Esquece o outro. Eu desisti de olhar Acredite na sua ideia. É um ponto que nós vamos colocar depois. Acredite na sua ideia. Eu desisti de olhar concorrência. Eu não olho mais concorrente. Eu olho o que eu tô vendo, o que eu tô enxergando e para onde eu quero ir. Exato. Se por uma coincidência eu estiver fazendo igual ao concorrente, é porque eu cheguei àquela conclusão de que aquilo ali é o caminho que eu quero seguir. Concordo. Qual o hobby do Paulo? E como você se renova? Olha, eu me renovo muito com a natureza. Eu tenho hobby. Em algum momento eu pensei em me virar fotógrafo, mas eu achei que sair de fotógrafo como hobbyista, como hobby, para profissão, achei que ia destruir o meu hobby, então eu falei, não faça isso, né? Eu gosto de dirigir, gosto de pegar meu carro, de qualquer carro, de dirigir, de carros, gosto de sair para a natureza, pegar principalmente um carro 4x4 e descobrir lugares novos, né? E eu me carrego mais na natureza, é mais onde eu me regenero melhor. Tenho feito pouco, morando em São Paulo é difícil, é uma batalha interna mesmo, né? De putz, eu pegar o carro, pegar esse trânsito, pegar uma estrada, para depois de sei lá quantas horas chegar num lugar, depois voltar cansado, acabado, tendo que matar os leões. É uma luta. Mas é isso daí, então eu gosto bastante. Mude o mundo em 30 segundos. Dê mais carinho e autenticidade para as pessoas. Trate as pessoas como você quer ser tratada. Eu acho que você muda em 1 segundo, se você quiser. Show de bola. Eu acredito também. Você acredita que no que você faz hoje, ou estuda, vai impactar o futuro? Eu espero que sim. Aliás, essa é uma das minhas motivações, né? Impactar o futuro, não só o meu, das pessoas. Eu acho que nós já estamos fazendo uma, né? É isso. Eu acho que eu gosto dessa coisa da gente plantar sementes. E essa semana, entrou um outro podcast meu lá no site, com a minha história dentro do site. É o meu podcast no site, mas no final eu fiz comigo mesmo. É que eu tenho outro apresentador lá, então eu fiz com ele. E ele fez comigo, o Gerson. E ontem eu recebi, eu não tenho certeza, eu tenho certeza daquilo que eu quero, mas eu não tenho certeza se isso vai dar certo, se não vai dar certo. Isso gera muita angústia às vezes, dúvidas, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? O que eu tenho que fazer? Ontem, antes de dormir, um colega me mandou uma mensagem no WhatsApp falando que adorou, que se viu no podcast, que serviu de inspiração e tal. Eu falei, poxa, eu percebi que ele foi impactado positivamente com aquilo. Isso, para mim, é o que faz sentido. Se não tiver isso, talvez eu me torne um executivo buscando lucros de curto prazo, a qualquer custo. Isso aí. Deve ser vazio para mim isso. Concordo. Um livro imperdível. Um livro imperdível. Olha, eu não sou um cara de muitas leituras. Eu gosto mais de aprender assim, com pedaços de coisas, com pedaços de livros, junto tudo aqui, transformo e faço o meu pensar. Mas teve um livro que eu li e que me transformou bastante, que se chama A Arte da Manutenção de Motocicletas. É um livro que fala sobre um pouco disso que a gente discutiu aqui, de uma maneira de se descobrir, de fazer as coisas bem feitas, de seguir a vida, pegar um caminho, mas ele fala tudo isso de uma maneira completamente inesperada, maluca, completamente maluca.
faz muito tempo que eu li, eu comprei de novo, eu prestei o meu, perdi, comprei outro, tá lá em casa para eu relê-lo, emprestei esse segundo, não me devolveram, comprei um terceiro, tá lá ainda, eu vou reler de novo, mas depois eu te dou o nome do autor, você coloca aí. Mas, pra gente terminar, eu já te agradecendo aqui, que música que você curte para seu relax aí? Olha, eu gosto muito de música eletrônica, meus duas bandas preferidas são Depeche Mode e New Order. A minha coluna no LinkedIn chama-se Substance, uma coluna semanal, quinzenal, não tem pelo menos é quinzenal, né, onde eu escrevo lá, e Substance é o nome do álbum do New Order. Eu acompanho a sua coluna. É o nome do álbum, New Order, onde teve uma compilação dos primeiros singles deles. É um álbum fantástico, duplo, que tem muita substância. E aí eu me esperei para fazer a minha coluna, né? Então, New Order, Depeche Mode, músicas eletrônicas, anos 80. Mas curto de tudo, um pouco também. Paulo, cara, foi um prazer. Muito obrigado pela sua presença, você ter aí doado esse tempo aqui pra gente, né? Da gente estar junto aqui, né? Eu acho que, tenho certeza que quem está nos assistindo vai aproveitar e vai reassistir, e peço a vocês, se vocês gostaram, né, compartilhe, porque eu acredito que aqui teve muitos ensinamentos e que muita gente pode aprender muito com isso, né, Paulo? E muito obrigado. Bom, uma honra estar aqui, obrigado pelas perguntas. Perguntas fantásticas que me desafiaram aqui. Pessoal, até o próximo Entre 0 e 1. Muito obrigado aí. Valeu, Paulo. Onde a lógica tropeça e a mente viaja. Entre 0 e 1. Apresentação: Mauro Carrusel.